Pessoal, vamos estudar um pouquinho do professor Cortella, né, filósofo, professor Mário Sérgio Cortella, Escolhe o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos. Está aqui uma grande obra para as nossas vidas, não só para o concurso. Então a gente vai dar uma estudada aqui nessa obra. E essas palavras, fundamentos epistemológicos e políticos, talvez seja eu acho que é o grande foco, né, do conteúdo que nós vamos ver. Então, escolhe o conhecimento. Fundamentos epistemológicos e políticos. Antes de nós começarmos, eu acho que algumas coisinhas são importantes de nós observarmos. Veja o seguinte: no primeiro momento, quando a escola surge, ela não tem nada a ver com um político, tá? Não está dentro da função social da escola, nem dos seus objetivos, se aproximar das questões políticas da sociedade. A escola ela vai ficar em torno simplesmente do epistemológico, ou seja, da busca pelo conhecimento, mas no sentido de reprodução do conhecimento. Então, aquela escola, quando ela surge de uma forma mais sistematizada, organizada, em torno de uma didática, no século XVI, por exemplo, ela está muito preocupada em transmitir conhecimento ao estudante. E o estudante ele é praticamente um novo grupo social, que por muitos anos inexistiu, né? É como se fosse um retorno daquele que precisa receber instrução. Mas sem qualquer relação com aspectos políticos, tá? Sem qualquer reflexão crítica, por exemplo, da realidade política. Mas a escola vai ter que mudar depois, e vai demorar para a escola mudar. Essa aproximação da escola com a política, ela vem teoricamente, dependendo das tendências que nós analisamos, somente com as correntes libertadoras, libertárias, né? E depois, nos anos 80, já com as correntes histórico-críticas, crítica social dos conteúdos, né? Então vejo que demora para a escola começar a assumir esse papel. Mas um outro ponto que eu acho que a gente tem que observar aqui na obra é o seguinte: ela gira em torno desses três palavras ou elementos aqui: humanidade, óbvio que você vai ler aí o conteúdo, né, que está em anexo, mas observando sempre isso aqui: humanidade, conhecimento, escola e sociedade. Tá? Então nós vamos bater um pouco em cima desses elementos aqui. Falando, por exemplo, da questão do conhecimento, o Cortella vai... Bem, primeiro humanidade, né, que a gente vai analisar que o ser humano, ao longo do seu desenvolvimento, ele busca compreender e formar e construir a sua identidade. Com relação ao conhecimento, ele é extremamente importante e ele é construído. E ele se torna um fator diferenciador do indivíduo numa era que nós vivemos, que é a era da informação e do conhecimento. Pessoas com conhecimento e pessoas sem conhecimento são duas realidades totalmente diferentes. Ou seja, o conhecimento está relacionado à questão da liberdade, ele está relacionado à questão da igualdade. A escola, nós vamos precisar analisar o que? As suas funções, compromissos, função, compromisso, responsabilidade, né? E a sociedade é onde tudo isso ocorre. Nós somos seres que nos construímos dentro de uma sociedade, dentro de uma organização coletiva.
Então, basicamente, nós vamos discorrer sobre esses tópicos, né? Bem, a educação ela é um direito social no Brasil. Então, no Brasil, a educação é um direito social. Desde a primeira Constituição Brasileira de 1824, a educação vem ganhando um papel cada vez mais importante na sociedade brasileira, né? Então, aquilo que, imagina, a sociedade anterior, uma sociedade colonial, em que a educação ela era simplesmente acessível às pessoas que tinham posses, que tinham condições de educar seus filhos, numa sociedade, principalmente depois constitucional, com uma Constituição, né, depois do Brasil República, e principalmente depois da Constituição de 88, depois de muitos anos de discussão sobre o que é a educação, a importância da educação no nosso país, ela acaba se tornando um direito social. Mas isso não quer dizer que ela esteja hoje, que a educação esteja hoje, ela seja um patrimônio de todos, vamos dizer assim, né, que todos tenham acesso à educação. Porque, sendo ela um direito social, o acesso à educação faz parte de uma justiça social. Obviamente que existem outros elementos, né? Mas a justiça social, quanto mais educação eu levar à população, maior a justiça social nesse sentido. Agora, será que no nosso país, apesar do ideal de educação para todos, será que nós conseguimos promover essa justiça social quando nós falamos de educação? Então existem problemas. E os problemas, eles envolvem aí vários fatores, né? Então o Brasil convive com problemas na educação relacionados a currículo, relacionados a, por exemplo, a inclusão de jovens e adultos, a questão do aluno especial, né? A questão da repetência, da evasão, do desinteresse do aluno, da formação do professor, etc. Então, a nossa educação, infraestrutura, né, ela tem muitos problemas ainda. Apesar de nós termos esse ideal de que a educação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, a gente vai discutir isso na segunda parte da aula, esse tipo de visão que se tem sobre a educação, né, até no sentido de superar essa visão ingênua depois. Mas o que acontece é que o Brasil não atingiu ainda a justiça social, porque a gente tem ideais, mas nós não conseguimos concretizar ainda, universalizar esses ideais. Nós convivemos com muitos problemas, com a universalização, por exemplo, que eu não coloquei aqui, que é a escola para todo mundo, vagas para todo mundo, com a democratização do ensino, são ainda desafios existentes na nossa sociedade, né? E esses desafios existem apesar do ideal, porque isso tudo faz parte do que nós construímos historicamente. Então, nos anos 70, por exemplo, nem vou falar de anos anteriores, né? Vamos partir dos anos 70. Nos anos 70, a educação ela foi, vamos dizer assim, houve uma preferência política pela estruturação econômica do Brasil, né, no que diz respeito ao capitalismo, no que diz respeito às indústrias, e isso serviu como um custo de oportunidade para a educação, né, para investir em desenvolvimento econômico, para investir em infraestrutura, houve a necessidade de não se investir, por exemplo, em educação.
Então, o que vai acontecer, o que nós vamos perceber é uma divergência aqui de prioridades, né? Então, uma questão de prioridades. Eu tenho altos investimentos em infraestrutura e altos investimentos relacionados à industrialização do país. E, por outro lado, baixos investimentos em educação. Porque a efetivação da educação, ela depende, né? Uma educação de qualidade, ela depende de fatores extraescolares e de fatores intraescolares. Mas, com certeza, a participação política é importante, né? A participação governamental é importante no que diz respeito ao aumento de investimentos, de infraestrutura. Então, o Brasil ficou, por exemplo, teve uma degradação do seu instrumento pedagógico, no caso da infraestrutura relacionada às escolas. O Brasil teve uma perda muito grande de tempo no que diz respeito à evolução da formação do docente no país, a valorização, política de salários, né? Então, houve realmente uma degradação no sistema educacional brasileiro. E nós sofremos com isso, porque isso gerou um custo dos anos 80, 90 e até hoje em dia. Nós temos déficits muito sérios na educação e que são, na verdade, resultados dessa negligência durante todos esses anos. O Cortella ele está analisando isso de uma forma histórica e crítica, não é? A ponto de hoje nós pensarmos, espera aí, se eu estou falando de desenvolvimento, de justiça social, eu preciso então de uma nova educação, eu preciso de uma nova escola. E, na verdade, o Brasil em si não ficou inerte com relação a isso, porque nos anos 80 a gente vai ver correntes críticas muito importantes que vão trazer novas concepções de ensino, de currículo, e é interessante no Brasil porque nós temos construído ideias extremamente ricas e importantes no plano pedagógico, só que elas não têm sido concretizadas. Talvez seja esse a grande ideia do título, A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, porque do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da teoria educacional, o Brasil está muito avançado, com parâmetros curriculares, com diretrizes, com referenciais curriculares, com os autores que nós temos, com a postura, a visão crítica do currículo, com a questão da interdisciplinaridade, da contextualização, das áreas do conhecimento. O problema é que aquilo que está na teoria não se aplica à prática. Nós temos dificuldade em tornar a escola um ambiente de produção prazerosa para o aluno, né, e pelo aluno. Então, isso tudo também influencia na qualidade da educação. Então, nós queremos uma nova educação e uma nova escola. Tá? Isso exige esforços extraescolares e exige também esforços intraescolares. Essa nova escola seria aquela que iria dar acesso à educação e fazer com que o aluno permaneça e tenha uma formação de qualidade. Isso é chovendo molhado, falamos disso o tempo todo. Quem tem um papel extremamente importante aqui é o professor. O professor é um sujeito fundamental nesse processo. E por isso que, sendo um sujeito fundamental nesse processo, o professor ele precisa de uma formação adequada, tanto inicial quanto continuada, né? Formação adequada. E a formação adequada do professor diz respeito pelo menos a 2 pontos. Conhecimento técnico. A necessidade do professor ter bagagem técnica, conhecimento técnico. Não ser vago profissionalmente, ser completo, ou buscar, né, ser completo. Óbvio que ser completo é impossível, mas buscar o tempo todo ser completo. E ter uma visão crítica da sociedade. A transformação necessária
A transformação necessária na educação para que a gente tenha uma nova educação, uma nova escola, isso aqui está muito relacionado a uma visão crítica, a uma necessidade de transformação social da educação, do cenário em que nós vivemos. E o professor ele é uma peça fundamental nesse processo aqui. O Cortella, por ter sido aluno, vamos dizer assim, do Paulo Freire, ele é um freiriano nesse sentido. Não no sentido do sonho de transformação, não no sentido da ideia de uma educação ingênua, mas no sentido de se olhar para a realidade e falar, opa, ela pode ser transformada. Depende dos nossos esforços, né? Depende da forma como nós analisamos a escola e a relação dela com o conhecimento, da forma como nós alcançamos os fundamentos epistemológicos e políticos para compreender melhor essa realidade. Só que é complexo falar de educação, não é fácil falar de educação, né? Antes de nós falarmos da relação entre escola e conhecimento, nós precisamos compreender a formação humana. E aí a gente vem, né, de humanidade, cultura e conhecimento. Num ponto em que o Cortella vai analisar isso, humanidade, cultura e conhecimento. A obra é complexa, a linguagem é clara, mas a obra é complexa, então a síntese exige um esforço grande nosso, né? Então veja, humanidade, cultura e conhecimento. Para falar de humanidade, Cortella recorre à filosofia. Ele recorre à Grécia Antiga. Acho que não convém nós falarmos tudo agora de filosofia, relatarmos toda a história que aconteceu na Grécia Antiga, tudo que se desenvolveu, mas a realidade é que o ser humano tem uma necessidade imensa de saber de onde veio, para onde vai, que é aquela pergunta fundamental da filosofia, não é? E desde sempre o homem então esteve diante do mundo tentando encontrar respostas. Tentando encontrar muitas vezes a verdade, inclusive, né? Então, nesse processo, houve uma evolução de um pensamento mítico para depois um pensamento mais racional em torno da cosmologia. Cosmológicos que na Grécia Antiga analisavam a importância, por exemplo, de elementos naturais como a água, ou até mesmo abstratos, os números, foi o caso de Pitágoras, né? O átomo, isso tudo como podendo ser, de repente, a origem, né, da natureza, como sendo o arqué, a origem de todas as coisas, né? Então, o Cortella ele vai fazer uma viagem aí no pensamento grego até chegar nos clássicos, ele vai passar pelos cosmológicos, pelos sofistas, até chegar nos clássicos, no Sócrates, no Aristóteles e principalmente Sócrates e Platão, né? Sócrates, Platão, Aristóteles são os clássicos e ele vai principalmente falar do Sócrates e do Platão. Mas aí são discussões filosóficas. O que o Cortella está querendo na obra é o quê? É explicar com fundamento, com propriedade, a questão da humanidade, né? A questão existencial do homem, a forma como nós concebemos a humanidade. E todas as explicações filosóficas servem para nós tentarmos encontrar uma identidade. Por que agimos como agimos? Por que somos assim? Né? Por que o ser humano se desenvolve da forma como se desenvolve, né? E aí, ao longo, se nós analisarmos a questão do desenvolvimento do ponto de vista da antropologia, a gente vai perceber que o ser humano é um ser frágil. O
Ser frágil porque comparado a outros animais, nossa pele é frágil, nós não voamos, nós não temos tanta força, nós não temos tanta velocidade. Então, para sobreviver no mundo natural, o ser humano ele precisou desenvolver técnica. E ele desenvolveu a técnica a partir da sua racionalidade, daquilo que o diferencia de outros animais. E ao desenvolver técnica a partir da sua racionalidade, o homem começou então um processo de ação sobre o meio natural. Ação sobre o meio natural. A ação sobre o meio natural é a capacidade do homem em transformar as coisas. A partir disso, nós geramos as transformações. Todos os animais tendem a se adaptar, gente, à natureza. O ser humano não. O ser humano não se adapta à natureza. O ser humano adapta a natureza às suas necessidades, né? E essa transformação, essa ação do homem sobre a natureza, inclusive de forma sistemática, foi o que nós passamos a chamar de trabalho. O homem, então, desenvolve o trabalho. O trabalho constrói estruturas, transforma, né? E o resultado do trabalho é a cultura. O resultado do trabalho é a cultura. Cortella vai falar uma coisa interessante. Vou colocar como observação. Ele vai falar assim: nós nos desenvolvemos, o ser humano evoluiu não porque era livre para evoluir. Ele evoluiu porque foi necessário evoluir, né? Então, eu acho que é uma frase bem interessante para a gente refletir. A evolução não decorreu simplesmente da liberdade humana. Mas de uma necessidade. Então não foi simplesmente de uma liberdade, mas foi de uma necessidade. Nós tivemos a necessidade de evoluir. Até por isso, né? Por sermos frágeis. Por nós sermos muito se o ser humano vivesse simplesmente da sua capacidade física, provavelmente a gente teria uma população muito reduzida no nosso planeta, né? Uma população muito reduzida. E essa população muito reduzida, espalhada em alguns pontos que beneficiasse a vida, os grupos, né? A existência de grupos humanos. Bem, o que vai acontecer aqui é o seguinte: evoluímos, criamos uma atividade extremamente significativa e importante na vida do homem, que é o trabalho, e o resultado do trabalho é o que nós construímos todos os dias, que é cultura. Então agora a gente começa a analisar o seguinte: o homem produz cultura e é produzido por cultura. Porque um outro ponto do Cortella é justamente isso aqui: ninguém nasce humano. O homem não nasce humano. Nós nos tornamos humanos, tá? Não nasce humano. Nos tornamos humanos. E como que nós nos tornamos humanos? Absorvendo cultura. Está aqui. Nós nos tornamos humanos absorvendo cultura. Então, o ser humano produz cultura, mas também é produzido pela cultura, porque a sua humanidade vem disso. Nós vivemos em sociedade, está aqui um ponto que eu falei que seria importante, né? Nós vivemos em sociedade, buscamos compreender a identidade,
do homem, suas funções, forma de pensar, de agir, buscamos conhecimento, né? Daqui a pouco entra a ideia da escola, o papel da escola nesse processo todo. Então vejo que é uma discussão muito rica, né? A discussão do Cortella é muito rica. E uma coisa que o Cortella, analisando a filosofia grega, o que ele vai perceber é o seguinte: num primeiro momento, principalmente na Idade Média, né, não vamos falar de momento, se é um primeiro, se é um segundo, não interessa, mas principalmente na Idade Média, por 1000 anos mais ou menos, o homem vive com base numa espécie de ordem social, cultural, né? Tudo é muito estático. Porque a compreensão que se tem é a ideia de Ptolomeu, de Aristóteles, é a Terra no centro do universo, o homem no centro da sociedade, Deus no comando de todas as coisas. Tudo é muito organizado. Nesse século XXI, principalmente, da era moderna para a era contemporânea, e principalmente hoje, tudo é muito desorganizado. Porque nós vivemos, Cortella vai narrar, né? Nós vivemos em um planeta que nós achávamos que era o todo e hoje é uma partezinha ínfima de tudo que existe no universo. Nós estamos num sistema solar que imaginava-se que fosse o todo e hoje é um dentre milhões, né? Ou seja, o ser humano é muito pequeno no universo. E isso causa uma desordem, porque a gente convive com N possibilidades agora. Não existe um pensamento estático, existem N possibilidades. Então pensar a humanidade ficou ainda mais complexo, principalmente quando a gente percebe as outras possibilidades existentes na vida humana, não é? Bem, um ponto também importante que é só para nós fortalecermos essa ideia, seria isso aqui, né? O homem não nasce humano, nos tornamos humanos. Como? Absorvendo cultura. Logo, não há o quê? Não há uma transmissão genética cultural. Ao nascer, nós nascemos puros, vamos dizer assim. E aí vamos experimentando a vida e adquirindo cultura com o passar do tempo, com o passar da vida, não é? Bem, só que o que acontece é que o homem não está simplesmente ele não se contenta simplesmente em viver, não basta viver. O importante que o Cortella vai nos trazer é viver bem. O importante é viver de forma prazerosa, é tendo experiências, né? E para viver bem e para ter experiências, a partir da cultura nós vamos criar valores. Então o homem cria valores. A vida cultural humana está relacionada aos valores que ele cria. Os valores que condicionam a nossa vida coletiva. Os valores que servem como um parâmetro para a nossa vida coletiva, né, que dizem respeito à informação, a conceitos. E um ponto extremamente importante, esses valores não são estáticos. O ser humano muda, os valores mudam também. Então, os valores são mutáveis. Depende da época, do espaço, do grupo, da cultura. Eles são mutáveis. O ser humano muda, valores também mudam. Não é? Bem, se eu tenho mudança de valores, eu tenho que entender por que esses valores mudam, né? Mudam por causa de todas as transformações necessárias que o homem causa a partir do trabalho. Isso quer dizer que se eu não tenho valores absolutos, porque eles são mutáveis, nós precisamos encontrar, então, ou pensar valores de uma forma relativa. E o Cortella vai falar, então, da relativização. Não existe algo que seja absolutamente verdadeiro ou correto. Não existe algo que seja absolutamente certo. Aí vem essa ideia de que o que existe para nós hoje não é a única possibilidade. Ou seja, a sociedade que nós temos hoje, ela é possível de ser mudada. Os valores vigentes, eles podem ser mudados. Eles podem ser transformados. Mas veja que nós demoramos muitos anos construindo valores, cultura. O Cortella nos explica que as mudanças ocorreram durante todas as épocas, até atingirmos um estágio atual, mas os problemas ainda existem. Os problemas são outros.
Talvez não convivemos mais com a peste negra, mas a gente convive dentro da educação, por exemplo, com o analfabetismo, com as desigualdades sociais. Sendo assim, o que vai acontecer? Há necessidade, então, de nós relativizarmos os valores no sentido de pensar a aplicação desses valores, a coerência deles dentro da sociedade, da coletividade em que nós vivemos. Agora, o que torna esse processo um pouco difícil é que normalmente os valores eles são patrimônios de alguns grupos específicos. Grupos que se impõem sobre a sociedade. Grupos que ou ganham o público pelo convencimento ou pela imposição. Mas, por exemplo, numa sociedade capitalista, nós temos muitos valores que são elitistas. Muitos valores que dominam o pensamento da coletividade. E levam, muitas vezes, a massa, as pessoas como um todo, a massa, a se coadunar aqueles valores, a não ver uma possibilidade de transformação. Então, a produção dos valores depende muito do quê? Depende muito do poder de quem possui. Então, se eu tenho, dependendo do poder que eu possuo, eu posso promover aí uma espécie de homogeneização ou assegurar valores que sejam valores que padronizam a sociedade. Então, o Cortella está fazendo uma crítica nesse sentido. Bem, sendo assim, nós precisamos lidar com uma situação contraditória na nossa vida social. Algumas coisas nós precisamos conservar, porque analisando todo o desenvolvimento da história humana, nós alcançamos cultura que é importante para o ser humano. Mas algumas coisas nós temos que mudar, que transformar, que inovar. Então, o Cortella, o ponto crítico aqui da obra é justamente o quê? A ideia de conservação e inovação. E isso aqui, na verdade, nos traz uma necessidade de reflexão muito grande, conservação e inovação. Por quê? O que eu tenho que conservar e o que eu tenho que inovar, que mudar? Aqui está o ponto. O que eu preciso conservar e o que eu preciso inovar? Eu tenho canais de conservação e inovação, de acordo com o Cortella, que são as instituições sociais. Os canais de conservação e inovação são as instituições sociais. Mas aí eu vou dar destaque para duas delas, para a escola e para a família. Então é na escola e na família que nós conservamos valores e cultura que são importantes, que devem ser conservados, mas é na escola e na família que nós devemos buscar também a transformação social. Ou seja, a busca de um status melhor. Sair do que está aí. Se esse estar aí for ruim, nós devemos superar. Porque o homem é capaz de superar. Através do trabalho, da produção da cultura, através das necessidades, nós superamos o status vigente, o status quo. Mas, o que é importante? O que eu preciso para superar? Do ponto de vista da educação, nós precisamos de uma nova visão educacional. E essa nova visão educacional e essa nova ação educacional, ela demanda esforços que são extraescolares e intraescolares. Então, como conviver com essa ideia de conservar e inovar? Conservar o que e inovar no que diz respeito a quê? Não é? Bem, sendo assim, pessoal, o Cortella ainda vai dizer o seguinte, que os processos pedagógicos não são neutros. Entenderam? Os processos pedagógicos não são neutros. Nós não construímos a educação, o currículo, a didática, simplesmente por construir, simplesmente para transmitir algo ao aluno. Não. Os processos pedagógicos eles têm uma importância muito grande, porque eles estão envolvidos com essa ideia de conservação e inovação. Eles não são neutros porque os processos pedagógicos vão dizer
Isso eu tenho que conservar, isso não tenho que conservar. Ou seja, eu posso conservar o que é tradicional, o que é eficiente, mas eu não preciso conservar o que é arcaico. Uma vez que o processo pedagógico faz um juízo de valor daquilo que é bom e daquilo que é ruim, daquilo que ainda serve e daquilo que não serve, ele não é neutro. A atividade que nós realizamos na escola não é uma atividade neutra, é uma atividade crítica. A escola precisa ser crítica, a educação precisa ser crítica. Eu preciso ter consciência do que eu devo conservar e onde eu devo inovar. Então, coloquem isso aí, o processo pedagógico não é neutro. Tá? O processo pedagógico não é neutro. E por que a inovação é importante? Primeiro, porque é natural do homem inovar. Nós temos que superar dificuldades. Quando as necessidades aparecem, nós temos que criar mecanismos para superar dificuldades, para alcançar patamares que sejam cada vez melhores, seja no ponto de vista da tecnologia, seja social, seja material. Essa talvez podemos dizer a sina do homem, né? Sempre evoluir. Agora, por outro lado, nós precisamos compreender também que o ser humano, sendo um sujeito histórico inacabado, ele sempre vai criar novos conhecimentos. Né? Nós sempre vamos buscar o quê? Construir uma nova realidade. Construir uma nova realidade. Essa primeira parte da aula é para nós entendermos, então, que o ser humano evolui, que ele produz cultura e é produzido por cultura, né? Para entender que a escola tem uma função não apenas epistêmica, mas também política, porque quando a gente fala de conservação e inovação e quando a gente fala de pedagogia, quando nós falamos, no caso, de processos pedagógicos, eu estou falando daquilo que acontece dentro da escola e o professor é parte nisso, obviamente, né, na relação com o aluno. Nós estamos falando da importância da família também enquanto instituição social. Nós estamos falando que existem valores que são construídos coletivamente, mas muitos deles são impostos e é preciso relativizar os valores e não tê-los como absolutos. Né? Então, essa é a discussão. Para nós concluirmos essa primeira parte, a gente recorre ao Freire, que é de onde o Cortella também tira o seu raciocínio. Né? O Cortella ele faz uma análise com base no Freire, mas utilizando todo o seu conhecimento filosófico, que é a necessidade de transformação. Tá? Então, na verdade, quando a gente fala de escola e conhecimento, fundamentos epistemológicos e políticos, nós estamos falando da necessidade de transformação. Transformar a realidade que se parece negativa em uma realidade melhor. Mas, para isso, não basta pensar apenas o conhecimento, é preciso pensar criticamente também a realidade política que nós vivemos. Tudo bem? Então, na segunda parte, a gente define, a gente conclui isso. Mas, já digo, é fundamental que você leia com calma o material que está em anexo para você ter uma visão mais ampla ainda, porque é uma obra que é claramente escrita, mas ela é complexa e exige muita reflexão sobre muitos pontos. Tá bom? Então, a gente termina essa primeira parte e vamos para a segunda parte dessa aula. Até lá, pessoal.